A história do comércio em Cruzeiro do Sul não pode ser contada sem mencionar o nome de Epitácio Tomé de Melo. Nascido no Seringal Ouro Preto, filho de seringueiro e dona de casa, ele transformou o que era uma pequena venda de secos e molhados, aberta ao lado do irmão João Melo, em uma das principais redes de lojas tradicionais da cidade. Desde jovem, demonstrava vocação para os negócios. Nas décadas de 1960 e 1970, em um período de poucas oportunidades e muitas limitações logísticas na região, Epitácio enxergou no comércio uma maneira de crescer e contribuir com sua terra natal. Apesar de ter dedicado boa parte da vida ao trabalho e não ter podido completar os seus estudos, Epitácio sempre fez questão de incentivar os filhos a seguir o caminho da educação. Ao lado da esposa, Dona Gamedina Salles de Melo, construiu uma família respeitada na cidade. Luiz Cunha, empresário e genro de Epitácio, relembra a trajetória do sogro como uma figura fundamental para o desenvolvimento do Juruá e destaca o significado que ele tinha para toda a família. O senhor Epitácio Melo deixa esse grande exemplo para todos nós. Essa despedida final aqui que está acontecendo na residência dele é um pouco o exemplo disso, né? Muitas pessoas, muitos amigos, conhecidos, que têm vindo aqui fazer essa despedida, porque antes de tudo Epitácio Melo foi esse homem cordial, né? Afável, que característica de tratar muito bem os clientes dele, a vida inteira no balcão da loja cruzeirense, conhecendo pessoas, se relacionando com essas pessoas e desenvolvendo o comércio, né? É um pioneiro aqui em muitas áreas. Esse local exatamente aqui foi uma das primeiras granjas de Cruzeiro do Sul, um aviário que ele criou aqui junto com o irmão nesse local, mas foi pioneiro no cultivo de café, a torrefação de café, inclusive o Café Nauas, uma marca muito conhecida aqui, foi ele quem iniciou. E as lojas cruzeirenses com comércio de roupas, móveis, eletroeletrônicos. É uma pessoa que sabia ouvir os outros e por isso mesmo foi um grande comerciante de atender a necessidade das pessoas. E enquanto família, né, um homem muito dedicado à sua família, à criação de seus filhos, o legado que ele deixa para os netos, que nesse momento fazem a despedida também. Mais que um comerciante, Epitácio Tomé de Melo deixa um legado de contribuição para o setor econômico de Cruzeiro do Sul e marca quem acreditou no potencial da própria terra. O comerciante Francisco Cameli destacou que Epitácio sempre foi um trabalhador honesto e dedicado à família, contribuindo muito para o comércio da região. Epitácio Melo, eu conheci ele desde menino. Eu era menino, ele era rapazinho já, né? Que ele trabalhava lá no Rio Ouro Preto, que hoje é no município de Porto Valdo, né? Eu conheci ele desde o tempo, sempre foi um rapaz trabalhador, né? Ele trabalhava com a família lá. Aí depois vieram aqui para a cidade, que eu lembro bem que quando ele se estabeleceu no comércio aqui em Cruzeiro do Sul, foi em 1968, se eu não me engano. Ele trabalhava no mercado e foi progredindo, né? Ele com outro irmão, que era o João Melo, foram progredindo, depois entraram no ramo do café, né? E sempre trabalhou, era um homem honesto, decente, que tinha meu respeito, né? A gente era amigo e eu tinha grande respeito por ele pelo comportamento dele e o modo dele trabalhar, bom pai de família. Né? Depois ele veio a casar com a Gamedina, né? Que eu também era conhecido também, é uma família bastante entrelaçada com a nossa. E a gente eu acompanhei o trabalho dele e depois veio a filha, que ajudou muito, né? E ele progrediu bastante. Epitácio Melo é também reconhecido como amigo leal e presente na vida de muitos. Para Hélio Bezerra, amigo de longa data e primo de Epitácio, ele se mostrava sempre leal e fraterno. Eu considerava irmão, a esposa dele, muito amiga, desde os estudos no colégio com a minha esposa. Também elas e os filhos chegaram, considerado todo mundo irmão deles como a minha, né? E convivendo com ele quase diariamente, porque eu no meu trabalho, ele no dele, mas a gente ficava aqui jogando dominó até quando ele começou a adoecer, que nós tivemos que se afastar um pouco por causa do problema dele, né? Mas era atento, sabendo da notícia e tudo, e para minha surpresa boa, ele teve uma melhor. Antigamente,
nossos pais e avós diziam que quando a pessoa estava doente, perto de, vamos dizer, de falecer, a saúde vinha visitar. E ele, para mim, foi isso. Ele se despediu de mim, porque eu estava com uns meses que eu não via ele aqui, em casa, e eu encontrei ele 3 dias antes da queda que ele levou aqui, que levou ele, lá na Pague Menos. Quando ele me viu, uma alegria, parecia que ele não tinha doença nenhuma. Veio no meu rumo, botou o braço no meu pescoço, disse: eu quero tirar uma foto com você. Olha, aí chamou um funcionário, eu estou com essas fotos aqui no telefone, e ele tirou foto, e no outro dia eu encontrei ele de novo lá. Parecia uma coisa. Epitácio disse: bora voltar a jogar dominó. Digo: vamos, vou procurar um parceiro, né? Mas que o Epitácio, grande empreendedor, muito trabalhador, toda a vida dedicado à família e o trabalho, né? Vocês sabem do empreendimento que ele deixou na cidade. Ele ajudou a crescer Cruzeiro do Sul. Então, eu não posso dizer uma coisa melhor do que isso da vida do Epitácio aqui na terra. De alegria, uma pessoa muito educada, nunca ouvi falar em agressão, só com a doença dele, que ele estava com problema, né, na família, porque por causa da doença, mas ele nunca foi uma pessoa mal, para ninguém. A trajetória de Epitácio Melo permanece como referência para quem acredita na força do trabalho e na valorização de Cruzeiro do Sul.